Eis a plenitude dos tempos. A segunda leitura diz que, chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Meus amigos e irmãos caríssimos, neste 1º de janeiro, a Igreja convida-nos a celebrarmos a maternidade de Nossa Senhora, em primeiro lugar, nascido de uma mulher. Celebra também a circuncisão de Jesus, ou seja, cumprindo a lei como sinal visível no corpo de pertença ao povo de Deus. A imposição do seu nome, Jesus. E, por fim, a paz como fruto da bênção de Deus. O Senhor volte para si a sua face, te abençoe e te conceda a paz. Entre nós, este dia reveste-se também de particular especialidade. Hoje cumpre-se 43 anos do terrível sismo de 1980, que destruiu em muito a nossa ilha e, pior, ceifou algumas vidas. Por isso, nesta Santa Missa rezaremos por aqueles que morreram fruto deste cataclismo, e rezamos também por todos aqueles que ajudaram a levantar dos escombros esta nossa ilha. Dizia eu, estimados irmãos e irmãs, que neste 1º dia de janeiro, Maria é invocada como Mãe de Deus e Rainha da Paz. Cantávamos no canto de entrada. Jesus nasce de mulher segundo a lei, como nos dizia São Paulo na segunda leitura. É circuncidado e chamado Jesus, como diz o Evangelho. E este Jesus, este Filho de Deus, é cumprimento das bênçãos de Deus à humanidade. Ou seja, em Jesus, Deus abençoa-nos pessoalmente. A bênção torna-se uma pessoa. É o próprio Cristo. Desta forma, estimados irmãos e irmãs, o tema central desta liturgia da palavra é a presença de Deus. Presença que se faz bênção. Presença que está no próprio nome de Jesus. Deus salva. Presença na filiação divina. De facto, nós, pelo Filho, tornamo-nos filhos. Filhos do Filho, se assim quisermos dizer. Desta forma, meus amigos e irmãos caríssimos, a maternidade de Maria torna-se evidente. Nesta maternidade manifesta-se a bênção de Deus para a humanidade. E porquê? Porque a bênção de Deus à humanidade é uma pessoa, é Jesus Cristo, é nele que somos abençoados, é nele que nos tornamos filhos. E não há bênção sem Jesus, e não há Jesus sem Maria. Por isso celebramos hoje a maternidade de Nossa Senhora. Será chamado Jesus, dizia o anjo ao anunciar o nascimento de Jesus, como escutamos ao longo da novena. Mas hoje o próprio Evangelho diz que Jesus foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ser concebido. Este nome, quem é este nome? Este nome, em primeiro lugar, é um nome divino. Não vem de baixo, não vem do homem, vem do céu. E é nele que nos salvamos. Ao nome de Jesus todos se ajoelham, diz São Paulo na carta aos Filipenses. E, como também escutávamos durante a novena, na profecia de Simeão, quando ele diz: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que oferecestes a todos os povos. Luz para se revelar, luz para as nações e glória de Israel. Isto quer dizer que a salvação está concentrada num nome, num único nome, numa única pessoa, que é a bênção de Deus, é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. O género humano encontra em Cristo a sua salvação, a sua vida, a sua luz. É neste nome, que é único, é neste nome que vem de Deus, que nos salvamos. Mas esta pessoa, que se chama Jesus, não existe sem Maria. Por isso, hoje, 8 dias depois do Natal, celebramos a Natividade, a Mãe de Deus. Assim, estimados irmãos e irmãs, se Cristo é o único nome pelo qual podemos ser salvos, é no batismo. Este batismo em nome de Cristo, que somos enxertados nele, pertencemos a Ele. E eis que podemos dizer: nele
alcançamos ou o tempo alcança a sua plenitude. A plenitude dos tempos não é um momento histórico. A plenitude dos tempos é uma pessoa e a salvação que ela nos traz. A plenitude é Jesus Cristo. Nele, Deus entra no tempo. Nele, a eternidade passa a ter um espaço no tempo, no transitório. E é em Cristo que Deus nos abençoa e nos abençoa de forma copiosa e abundante. Desta forma, e nesta viragem do tempo, em que começamos o novo ano, devemos olhar para o tempo como um lugar de graça. Já não apenas cronos, já não apenas o tempo cronológico, mas também um tempo que é chamado de graça, o kairos. O tempo torna-se então lugar de interioridade. O tempo torna-se lugar onde Deus habita. Tempo é lugar de espiritualidade, de memória, de reflexão. O tempo é o lugar da entrada de Deus, onde este mesmo Deus em Cristo faz comunhão com os homens. O tempo é o lugar onde Deus mora conosco. É o lugar onde Deus nos acompanha. E isto não acontece sem Cristo e Cristo não acontece sem Maria. Assim, meus amigos e meus irmãos caríssimos, nesta comunhão, que é o próprio tempo, o ser humano experimenta Deus perto de si. Deus deixa de ser uma miragem, um desejo ou sequer uma ideia. No tempo e na encarnação do Verbo, podemos tocar a Deus. Eis um menino que será para vós salvação. E Nossa Senhora é o que permite esse lugar. Maria é a porta por onde a eternidade passa a existir no tempo. Meus amigos e meus irmãos, porque estamos a começar mais um ano, interessa dizer que já passou mais um. Passou um ano, passaram estas 52 semanas, passaram estes 365 dias, passaram 8.000 e tal horas, 500 e tal mil minutos, e não sei quanto, mais 30 milhões de segundos. O que foi o tempo que passou para nós? Vivemos bem? Estamos na virada do ano. Eis um ano novo adiante de nós. Que perspectiva temos nós do tempo? Há uma frase muito bela que diz o seguinte: Deus festina lente, que em português significa o seguinte: Deus apressa-se lentamente. Isto quer dizer que Deus dá-nos o tempo necessário para vivermos bem a nossa vida, sobretudo para nos virarmos para Ele, para nos convertermos. E repito, Deus apressa-se lentamente. E nós, como é que aproveitamos o tempo que é dom de Deus? Como é que aproveitamos mais um ano que adiante de nós se estende? Ovídio, um poeta pagão dos clássicos, dizia o seguinte: nada passa tão despercebido como o amor. E o amor corre à mesma velocidade que corre o tempo. Como é que nós o vivemos? Como é que vivemos a graça de Deus, que é o amor que Deus tem para connosco? Como é que vivemos o amor uns para com os outros? Na família, no trabalho, nos âmbitos em que vivemos, nos divertimos, em que existimos. Como é que aproveitamos esta grande graça que é o amor? Estimados irmãos e irmãs, não percamos tempo, nem tenhamos sobretudo ilusões. Nós dizemos, é mais um ano. Não, é menos um ano. Como é que nós o vivemos? Como é que vivemos este tempo? Esta coisa tão preciosa, no qual Deus habita connosco, como é que nós vivemos? Nos mosteiros da Idade Média, à volta do relógio, que não era o relógio que nós temos agora, era um relógio de sol, tinham escrito estas duas frases. Primeira, todas as horas ferem, a última mata. Isto é, em todas as horas da nossa vida, nós, de alguma forma, vamos perdendo tanta coisa, vamos ficando feridos, vamos perdendo a vida, vamos perdendo na idade, vamos perdendo às vezes amigos, vamos perdendo esta ou aquela ocasião. Todas as horas ferem, a última mata, que é a hora da morte. Por isso, abaixo, concluía o seguinte: de todas as horas, temo apenas uma, a da morte. Estimados irmãos e irmãs, o tempo é breve. Não percamos tempo. Não percamos tempo em coisas que não valem a pena. Não percamos tempo
com coisas que não nos trazem nem felicidade, que não nos trazem alegria, que não nos trazem realização, de forma nenhuma. Termino com o pensamento de São Padre Pio. Como sabeis, o tempo tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. E São Padre Pio dizia o seguinte: para o meu passado, a Deus peço misericórdia. Para o meu presente, a Deus peço a sua caridade. E para o meu futuro, a Deus peço a sua providência. Isto é o mesmo que dizer: para o meu passado peço o perdão e a misericórdia. Para o meu presente, peço que Deus nunca me abandone com o seu amor e com a sua graça, a sua caridade. E para o meu futuro, peço que Deus nunca falte com a sua providência. É isto, meus amigos e meus irmãos. Vivendo bem o tempo, fazemos do passado um lugar de misericórdia, do presente um lugar de caridade e do futuro um lugar de providência. Isto é, confiamos inteiramente em Deus. Como é hábito, neste primeiro dia do ano, costumo dar contas daquilo que é a nossa vida paroquial no que toca aos registros e dizer que no topo este ano houve 5 batismos, 0 casamentos e infelizmente 9 funerais, 9 óbitos, 9 mortos. Também, a título de curiosidade, em Santo Antão houve 4 batismos e um não era de cá, um casamento e 17 funerais. Uma coisa terrível. Portanto, este ano, 9 batismos no todo, um casamento e 26 funerais. É uma conta altamente negativa que nos deve fazer pensar, que nos deve fazer rezar. Eu digo sinceramente, em quase 16 anos de padre, nunca tive um ano que enterrasse tanta gente como foi este ano aqui. Portanto, rezemos por aqueles que morreram, rezemos por aqueles que foram batizados, possam viver na graça de Deus, e também por aqueles que se casaram. E, por fim, como todos vós sabeis, ontem o Senhor dignou-se chamar assim a alma do nosso Papa Emérito, Bento XVI, um Papa que serviu a Igreja como Papa durante cerca de 8 anos, de 2005, de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013. Viveu praticamente esses últimos 10 anos como Papa Emérito, na reclusão do mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Um homem extraordinário pelo pensamento. Um homem que foi, em primeiro lugar, sem dúvida, um grande cristão, um grande padre, um grande bispo, um grande cardeal, um grande papa. E, sobretudo, um homem que usou o grande dom que Deus lhe deu, a inteligência, para usar pensar a questão do homem, para usar pensar a questão de Deus e, sobretudo, para apresentar Deus aos homens na sua inteligência extraordinária. Um grande teólogo, um grande filósofo, um humanista, um verdadeiro místico, um homem que deixa uma marca muito grande, uma obra literária imensa, que certamente a história e a própria Igreja lhe hão de conferir o título de doutor da Igreja, portanto, que ele nos deixou. Rezemos por sua alma, rezemos para que o Senhor lhe dê a recompensa dos justos.